primeiro capítulo da carta aos Colossenses. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 20. E a leitura vai ser até o versículo 29. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou do corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora do que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, do qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. A tua palavra é maravilhosa, Pai. A tua palavra é viva, ela é vida, ela não volta vazia. A tua palavra, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo ministre a tua palavra a nós, revelando aquilo que o Senhor é, a obra redentora que o Senhor concedeu por graça à humanidade, e abrindo o entendimento daqueles que aqui estão, que ainda não foram alcançados pela tua graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Voltando ao versículo 20. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, o mistério que esteve oculto, um mistério. Qual é o mistério? Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o mistério. Só quem tem Cristo vivendo dentro dele é que está livre da condenação eterna, está em paz. Versículo 20. Está em paz, por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Esse é o mistério. Cristo vivendo em você. Quem não tem Cristo vivendo nele não está em paz com Deus. A ira de Deus permanece, está debaixo da lei do pecado e da morte, está condenado.
Mas quando ele recebe a revelação de Deus pelo Espírito Santo, é convencido por Deus na sua palavra, ele vai poder chegar a esta conclusão: a paz veio através da obra redentora da cruz do Calvário, onde Jesus derramou o seu sangue. E diz mais, versículo 21: a vós também, que no outro tempo eres, em relação a Deus, todo ser humano que nasce estranho, inimigo no entendimento, não teve a revelação ainda. Por isso que é preciso conhecer a verdade, conhecer qual é o mistério, conhecer como ter Cristo vivendo em você. A pessoa precisa ouvir a verdade. E a gente sabe quanto que o inimigo das nossas almas, o pai dos pecadores, como ele tem trabalhado para fazer com que as pessoas fiquem ainda sem entendimento. É o que está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. É terrível isto. As pessoas sem entendimento, sem entender, não entendem, nos quais o Deus desse século, como é que está escrito Deus ali? Com letra minúscula. O Deus desse século é Satanás, o diabo, a antiga serpente, o príncipe deste mundo. O que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. A pessoa está sem entendimento, cegou o entendimento. Só Deus, o Criador, na sua infinita misericórdia e graça, é que abre o entendimento das pessoas, para que possam ver. Quantas vezes encontramos Jesus dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça; quem tem olhos para ver, que veja. Como é que uma pessoa pode ver e pode ouvir? Somente com a ação graciosa de Deus. Senão não vê, não vai entender. Não vê e não entende. Tem muitas pessoas que são zelosas, religiosas, pessoas sinceras na sua religiosidade. E quando Paulo falou sobre um grupo de pessoas, ele falou de pessoas extremamente zelosas e religiosas, lá em Romanos, no capítulo 10. Vamos ver o que ele falou ali. Dos versículos de 1 a 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Por quê? Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não tem faltou entendimento. E como é que era a falta de entendimento? Como é que Paulo falou o que era a falta de entendimento do povo de Israel? Um povo zeloso, extremamente religioso. Qual era a falta de entendimento? Versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É um perigo as pessoas estarem montadas, sentadas na sua própria justiça, no seu próprio senso de justiça. É muito perigoso isso. Isso tem levado muitas pessoas à ruína. Felizes aqueles que estão alicerçados na justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É o Evangelho. E o que é o Evangelho? O que é as boas novas? Ou o que são as boas novas, né, irmão? Para concordar o tempo do verbo. O que é a boa nova?